Em nome de Jesus Cristo, aquele que nos liberta de todo o mal. Amém. Demônios existem? É uma pergunta cabulosa, talvez. Se eles existem, por que na época de Jesus era tão frequente a expulsão de demônios e hoje isso não é mais tão comum? Ou será que eles se manifestam apenas em outras igrejas? Afinal, existem igrejas por aí onde expulsar demônios parece algo rotineiro. E muitas vezes até essas igrejas acabam sendo motivo de piadas. Há pessoas que dizem que essas igrejas falam mais no demônio do que no próprio Deus. É óbvio que a função principal de uma igreja deve ser o de anunciar a palavra de Deus e seus feitos misericordiosos em favor da humanidade. Mas a igreja precisa também alertar sobre o perigo das forças inimigas. Forças inimigas que querem nos afastar de Deus. Se existem igrejas que falam demais do inimigo, talvez nós falhemos em falar muito pouco dele. E podem acreditar, o que deixa o inimigo mais feliz é quando não se fala mais nele. Quando as pessoas perdem o medo dele. Quando, quem sabe, as pessoas até deixam de acreditar na sua existência. Porque é aí que ele pode agir livremente, levando as pessoas a se afastarem de Deus, sem que muitas vezes elas se deem conta disso. Antes de então abordar esse tema, eu queria novamente ler o versículo 34 do texto de hoje, mas antes disso conectar também, ler o evangelho do domingo passado. Marcos capítulo 1, versículo 21 até o 28, e conectar com o versículo 34, porque esses textos falam justamente da atividade de Jesus, dele expulsando demônios. Assim diz então o texto: depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilharam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Em versículo 34 do texto de hoje: e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então esse é o texto. Voltando então para a pergunta, do tema da nossa mensagem: afinal, demônios existem? É óbvio que eles existem. Porque se eles não existissem, a Bíblia não falaria deles. Assim como Deus existe e Ele possui os anjos bons que estão a seu serviço, assim também existe o diabo e ele possui anjos maus que estão a seu serviço. E o único objetivo deles é arruinar a obra salvífica de Deus, afastar o ser humano da salvação eterna. Porque essa é a única coisa que lhes resta para fazer. Para eles não há salvação. Por isso eles querem levar para junto deles na condenação eterna o máximo de pessoas possível. Eles não querem permanecer sozinhos lá, eles querem levar muitos junto deles. Porém é importante lembrar, muitas vezes, é até falado por aí como se Deus e o diabo fossem duas forças equivalentes, que estivessem como se, então, Deus e o diabo fossem duas forças equivalentes e ambos têm o mesmo grau de poder e estão num combate constante. Às vezes Deus prevalece, às vezes o diabo prevalece. Duas forças equivalentes, mas isso está errado. O diabo não chega aos pés de Deus, não são duas forças equivalentes. O diabo é um total fracassado.
Ele se rebelou contra Deus e por isso foi expulso definitivamente do céu e derrotado definitivamente quando o Filho de Deus morreu na cruz. Sim, pode parecer irônico, mas a derrota definitiva do diabo aconteceu quando Jesus Cristo morreu na cruz. A partir daquele momento, o diabo está aprisionado, acorrentado. Ele não tem mais liberdade. Ele já está derrotado. É claro que ele continua tendo algum poder, mas o seu poder é totalmente limitado. Para aqueles que estão firmados na fé e continuam se mantendo firmados na fé através do contato contínuo com a palavra, o inimigo não tem mais poder algum. Ele não pode tirar essas pessoas das mãos protetoras de Deus. Mas para aqueles que se afastam de Deus, estes acabam se tornando presas fáceis para o inimigo. E aí a culpa não é de Deus, a culpa é das pessoas que se afastam de Deus. E sobre as expulsões de demônios, será que isso existe ou isso não existe? Isso também existe. Isso foi algo muito frequente e comum, principalmente na época em que Jesus Cristo viveu neste mundo, conforme nós temos diversos relatos registrados nos evangelhos. E essa manifestação relativamente numerosa de demônios, essas expulsões de demônios, espíritos imundos, ela se limita basicamente a esse período em que o Filho de Deus esteve neste mundo. Se nós observarmos no Antigo Testamento, não há praticamente nenhum registro explícito de uma expulsão de demônios, a não ser alguns raros relatos de manifestações de espíritos malignos. E a mesma coisa acontece depois da obra consumada de Cristo, no Novo Testamento. Após Cristo consumar a sua obra salvífica, não há mais praticamente nenhum relato de expulsão de demônios. Ou seja, essa atividade se limitou basicamente ao período em que o Filho de Deus esteve nesse mundo. E o objetivo dessas manifestações, dessas expulsões de demônios, era justamente enfatizar e manifestar a divindade de Jesus Cristo. Mostrar que Jesus Cristo é de fato o verdadeiro Deus, bem como mostrar o seu poder e a sua autoridade sobre as forças do mal. É justamente aquilo que eu falei antes. Deus e o diabo não são forças equivalentes, não. Deus é superior. E Jesus é Deus. E Jesus, expulsando demônios, mostrou que de fato quem Ele é. Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. E tem poder e autoridade sobre as forças do mal. E isso já nos mostra que frequentes expulsões de demônios, como acontece em algumas igrejas por aí, são no mínimo questionáveis. Não podemos negar que existam possessões demoníacas, mas elas são muito raras. E exigem uma abordagem e uma análise, um estudo muito cuidadoso e criterioso para que se chegue à conclusão de que uma pessoa está possuída por um demônio. Pode ser muitas vezes até um transtorno mental, uma doença psíquica, psicológica, mas exige muito cuidado, uma abordagem muito séria para se chegar a essa conclusão de que uma pessoa está possuída por um demônio. Não é uma coisa tão simples e banal como muitas vezes é ensinado por aí. Há alguns relatos de possessão demoníaca na Igreja Católica ao longo da história, mas são bem poucos. E há inclusive um relato na Igreja Luterana, inclusive o filme O Exorcista, tem um filme que é justamente aquele filme é baseado num relato, num caso que aconteceu na Igreja Luterana, algum tempo atrás, já faz um bom tempo, né? Mas enfim, o fato é que isso não é algo comum, é algo muito, muito raro. E um ponto importante a ser destacado é que isso não é uma tarefa simples, como muitas vezes é apresentado por aí. Isso é uma tarefa difícil e, na verdade, nenhum ser humano é capaz de exorcizar alguém. Somente Deus pode libertar alguém das forças do mal. Isso também fica bem nítido quando, por exemplo, os discípulos expulsaram demônios. Quando Jesus enviou os 70, depois na volta eles relataram o que eles fizeram. Eles dizem lá que até os demônios nos obedeciam quando nós os expulsávamos em seu nome. Ou seja, quando eles expulsavam demônios era em nome de Jesus.
era sob a autoridade de Jesus, não deles. Então nenhum ser humano tem poder para isso, somente Deus pode libertar alguém das forças do mal. Respondidas essas perguntas iniciais, nós precisamos agora também falar do que realmente deve nos preocupar. Se algumas igrejas talvez falem excessivamente nos demônios, também talvez até trazendo uma abordagem meio equivocada, amedrontando, aterrorizando as pessoas, enxergando a ação do inimigo em praticamente tudo, talvez nós falhemos um pouco em não falar quase nada do inimigo. Ninguém precisa ter um medo excessivo de Deus. Não há por que temermos excessivamente a ação do inimigo, pois nós estamos nas mãos de Deus e ninguém pode nos tirar delas, quanto menos o inimigo que já está derrotado. O problema agora é a falta de medo, a ousadia. Quando nos tornamos ousados a ponto de nos afastarmos de Deus, porque é aí que o inimigo age. É verdade que ninguém pode nos tirar das mãos de Deus, mas Deus também não nos obriga a ficar em suas mãos. Nós temos a liberdade de sair, só que isso pode trazer consequências. E é justamente esses momentos que o inimigo aproveita para dar o bote. E o inimigo, as forças do mal, muitas vezes costumam ser caracterizadas em filmes, séries, imagens, como algo assustador. Algo que só de olhar já nos faz tremer de medo. Mas essa não é a principal abordagem, a abordagem mais eficaz do inimigo. Ele sabe muito bem disso. Porque se ele agisse assim, as pessoas fugiriam, ficariam distantes dele. Ele, na verdade, não se apresenta como algo terrível, um grande inimigo, alguém assustador, mas ele se apresenta como um amigo, alguém inofensivo, um companheiro, alguém que só quer o nosso bem e só quer a nossa felicidade. Ele distorce a verdade, ele faz parecer certo o que é errado, ele induz ao erro, induz pessoas a viverem conforme os desejos pecaminosos do próprio coração, como se não houvesse consequência, sob a justificativa de que o que importa é ser feliz. É assim que ele mais age. Essa é a estratégia preferida dele. É assim que ele seduz a maioria das pessoas e até que ele possa dar o bote. E é por isso que o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, ele alerta: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele espera o momento certo, vai enredando, vai iludindo, vai até se apresentando com aquele amigão, até que ele possa dar o bote. E infelizmente muitos acabam se enredando. Muitos achando que são livres, que usufruem de verdadeira felicidade, mas que na verdade estão escravizados em uma vida de pecados. E quando muitas vezes confrontados, se ofendem, se acham os donos da verdade, questionam a existência de Deus, da vida eterna, a existência do diabo e do inferno. Para muitos, hoje em dia, Jesus Cristo é apenas um exemplo de amor e acolhimento, mas negam que ele seja o Filho de Deus. Mas isso pode parecer irônico. No nosso texto aqui, nós temos até mesmo os demônios reconhecendo a divindade de Jesus Cristo antes mesmo dos próprios discípulos. No texto do domingo passado, quando aquele espírito imundo se manifestou, ele diz no final: sei bem quem você é, o Santo de Deus. Veja o que o espírito imundo diz a Jesus, ele reconhece a divindade de Jesus. E aqui no versículo 34 nós também, Jesus diz, o texto diz que Jesus expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Ou seja, os demônios sabiam quem era Jesus. Eles sabiam disso muito antes, porque os próprios discípulos demoraram a reconhecer a divindade de Jesus Cristo. Os demônios sabiam. E o próprio diabo, na tentação, quando tenta Jesus, ele também não nega a divindade de Jesus, pelo contrário, ele reconhece a divindade de Jesus. É como diz o apóstolo Tiago: até os demônios creem e tremem diante de Deus. É irônico, né? Até demônios reconhecem e ainda assim, muitas pessoas se recusam a crer em Deus. Muitas pessoas se recusam a crer na divindade de Jesus Cristo, na salvação que ele veio trazer.
Essas são pessoas que foram enredadas pelas mentiras do inimigo. São pessoas que estão afastadas de Deus, mas pessoas que ainda assim são o alvo da missão de Deus. Pessoas que precisam e devem ser alcançadas pela verdade que liberta, que é Jesus Cristo. E nós que estamos firmados nessa verdade também precisamos tomar cuidado para que não sejamos enredados pelas mentiras do inimigo. Mentiras que muitas vezes parecem inofensivas. Essas palavras não são para aterrorizar nem para assustar ninguém, mas são palavras de alerta. Os dias em que nós vivemos são dias maus. Nós estamos cercados de tentações, estamos expostos a perigos o tempo inteiro. E realmente é necessário que vigiemos para que não sejamos enredados pelas forças malignas do inimigo. Ele dificilmente irá nos tentar através de uma possessão demoníaca, mas ele facilmente poderá nos tentar através de coisas que aparentemente pareçam inofensivas. Essa é a sua estratégia preferida e mais eficaz. Não há necessidade de termos medo excessivo, mas é preciso tomar cuidado com a falta de medo, porque ela pode nos levar à ousadia de querermos nos afastar de Deus, e é aí que reside o perigo. Diante das tentações das forças malignas que nos querem afastar da salvação eterna, lembremos sempre de novo da nossa verdadeira identidade. Filhos de Deus, sim, nós somos filhos de Deus. E essa filiação divina, ela aconteceu no dia do nosso batismo, como cantamos no hino antes da mensagem. Sou crente batizado, em nome de meu Deus, aos santos fui juntado, ao povo que herda os céus. Lutero, quando falava do batismo, ele comparava o batismo a um exorcismo, porque é no batismo em que nós somos tirados da posse do inimigo e colocados nas mãos de Deus. Todos nós, poderíamos dizer, nascemos endemoniados, mas fomos exorcizados pelas águas do batismo. E hoje nós pertencemos a Deus, e ninguém pode nos tirar de suas mãos. Nos apeguemos a isso, creiamos nisso. É essa fé que vai nos ajudar e nos capacitar a resistir às tentações, bem como a confiar no perdão incondicional de Deus quando fracassarmos diante de alguma tentação. A vida cristã, ela é feita de altos e baixos. Há dias em que parecemos verdadeiros heróis na fé. Outros dias, talvez, sejamos uma verdadeira decepção. E essa tensão, ela persistirá enquanto estivermos nesse mundo. São as forças inimigas tentando nos afastar de Deus. Mas enquanto nós permanecermos firmados em Deus, através de um contato constante e contínuo com a palavra, através da participação regular aos cultos, à Santa Ceia, através de uma vida de oração, uma vida ativa de oração, o inimigo, ele jamais nos arrebatará das mãos do Pai Celestial. Portanto, queridos irmãos e irmãs, os demônios existem, sim, mas eles não têm poder nenhum sobre nós, os que cremos. Sobre nós que fomos lavados pelo sangue purificador do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós pertencemos a Deus e nada vai mudar isso. Amém.